Vem sentir o brilho, a força em você. Um mundo inteiro pronto pra renascer. Saúde, beleza, um poder sem igual. Somos luz divina, energia vital. Cicron é o caminho, o começo e o fim. Seja muito bem-vindo ao programa Antes do Médico. Eu sou Charlene Cicron e toda sexta-feira às 15 horas estamos aqui ao vivo, eu e você, e os melhores profissionais da saúde integrativa. E hoje, gente, o estúdio está preparado porque nós vamos fazer algo aqui inédito. Primeira vez que você vai saber tudo sobre água. Parece brincadeira, mas 70% do nosso corpo é composto sobre água. Como que nós vamos falar em processo de limpeza do terreno biológico se a gente não cuida da água que a gente toma? Eu tenho uma notícia maravilhosa, sabe por quê? Quem vem decolar comigo hoje na nave da saúde integrativa, gente, esse cara, ele tem uma formação maravilhosa, mais de 30 anos trabalhando como químico na área de tratamento de água, desenvolveu um material que faz com que a gente se sinta orgulhosamente feliz de ser brasileiro. Você sente isso? Vou te dar hoje uma razão. Porque além de família, de amor, de tecnologia, existe um propósito e vocês vão ter essa oportunidade de conhecer. Então, aperta o seu cinto, porque a nave da saúde integrativa vai decolar com ele. Claudinei Rodrigues, seja muito bem-vindo ao programa Antes do Médico. Gratidão, hein? Sente aqui. Muito obrigada pela sua participação. Quem nos escuta e está ao vivo assistindo tanto no Instagram quanto no YouTube, você tem a sua oportunidade de mandar sua pergunta. Claudinei, obrigada pela sua participação, está conosco. Sou grato, muito obrigado. Uma oportunidade única estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha vida, do meu trabalho, né? Isso é super importante para mim e para todos que nos assistem. Eu sempre falo, quando a gente vai procurar um profissional, quando nós vamos procurar uma empresa, nós temos o Before the Doctor, o maior ecossistema de saúde integrativa do Brasil, eu procuro saber tudo sobre os nossos fornecedores, porque é a história desse fornecedor que vai refletir no produto. E antes de começar a gente falar sobre água, deixa quem está te assistindo ter a possibilidade de conhecer um pouquinho da sua história, porque vale a pena. E da sua família, eu quero também já mandar um beijo para a Cláudia, para todos os filhos do Claudinei, que são pessoas maravilhosas, uma empresa familiar, mas assim, é muito propósito. Então, ó, um beijo gigante para vocês. Então, falar um pouquinho de mim é muito fácil, né? Eu sou um cara apaixonado por água. Então, desde os meus 16 anos, desde 1988, quando eu ingressei no ramo hídrico, dentro de uma indústria que, né, até hoje se está aí em São Paulo, que é a Ufer. Eu sou muito grato por eles, quero mandar um abraço a todos lá, né? Alexandre Augusto, Alexandre Diniz, toda a família, né? E dizer que quando a gente vai falar de água, né? Quando eu comecei, era muito jovem, né? E nunca mais saí do ramo, né? A água, para mim, é algo maravilhoso, né? Então já se vão aí 38 anos atuando, né? Trabalhei em 4 grandes indústrias de purificadores de água no país. Participei de vários eventos dentro de Curitiba, estado de Santa Catarina, na área hídrica, aqui em São Paulo, né? E hoje eu sou palestrante na área hídrica, então minha vida é formada por água, né? E o que, com mais de 38 anos de formação, o que te levou a desenvolver hoje essas microesferas que elas são únicas hoje no mundo, né? Então, a gente já vinha com vários projetos dentro dessas indústrias, né, relacionados ao tratamento da água, né? Entender isso que lá em 1988, quando eu entrei, usávamos 3 produtos químicos, né? Hoje são 12, fora os sintéticos, né? Então nós temos mais de 9.700 toxinas liberadas no consumo hídrico no país todo, né? Então a gente hoje vai poder compartilhar um pouquinho desse trabalho. E a garrafa ela veio em 2020, na pandemia, né? Quando a gente eu me aposentei em 2019 na área de profissão, né? E a gente ingressou com um projeto dentro da pandemia, né? E eu acredito que é um projeto que já se estende aí a nível mundial, né? Então, as esferas são todas esferas naturais, né? Dentro do trabalho que a gente veio buscar, era uma água, vou usar um nome aqui, são 7, né, países, mas um deles
correntes glaciais do Himalaia. A água tem 23 minerais essenciais e foi o que nós aplicamos nesse projeto maravilhoso aqui, A né? gente vai Então, falar dela daqui um depois, pouquinho. Antes depois. disso, para quem está nos assistindo, ter um pouco de consciência, porque eu tive a oportunidade de receber todo esse treinamento e é impactante. Eu falei, gente, eu tenho que levar isso para o programa, porque o público precisa saber o que eles estão consumindo. Então, Claudinei, como que é o processo hoje de limpeza da água, desde quando vem do reservatório? Como é que funciona? Você trouxe uma palestra para mostrar para nós, né? Trouxe todo um conteúdo, né? Iniciando, por exemplo, como a gente faz a captação do rio, represa, manancial e as demais fontes aí do país, né? Então, o que a gente não imagina, porque a gente não teve uma aula hídrica nem no primário, nem no ginásio, e a gente não tem uma aula hídrica na faculdade, né? Uhum. A gente sai de todas as cadeiras profissionais hoje, a gente sai pronto para exercer as funções, mas a gente não estudou a água, né? Esse é um dos problemas iminentes que o país passa e o mundo todo, né? Porque não é só aqui no Brasil, praticamente hoje a gente dá aula a nível mundial, né? Relacionada a essa área hídrica. Então, quando é captada a água lá nas represas, no manancial, a água vai vir suja, terra, barro, lodo, limo, ferrugem, partículas, né, que acabam deteriorando aí essa qualidade da água, a estética da água. E aí as empresas multinacionais ou nacional são empresas fantásticas, porque você veja, pega uma água totalmente deteriorada e transforma numa água limpa, né, Uhum. uma água cristalina. Isso que a Mas gente está falando de uma água que vem de represa. isso. Hoje, dizem que a água que eu escovo o meu dente, em 7 dias ela já está retornando para o sistema. Isso é verdade? Sim, porque a água é um processo, desde quando foi fundado o mundo, a água é a mesma, né? Então nós não trocamos água, né? A água que está no globo terrestre é a única, a mesma quantidade. A água nunca vai acabar. O que vai acabar é a água potável. Isso praticamente nós temos menos de 1% hoje a nível mundial, né? Então é o ciclo da água, né? Então a água sobe, desce, a água é a mesma. Então, Né? aquela água que está no reservatório, qual é o processo dela para poder chegar dentro da nossa caixa d'água? Então, a gente, né, vai apresentar para você hoje aqui, Cicron, e a todos, né, os seus seguidores aqui, né, como que esse processo é feito. Então, eu vou passar aqui, mas depois a gente vai mostrar ali, né? Já quer colocar o Eu, slide? eu acho que dá para a gente já colocar aqui. Deixa eu Mostrando? pegar aqui um passador aqui, né? Olha Bom, lá. aqui está a minha área de formação, não quero falar muito, mas a gente já explicou aqui, área química, Uhum, saneamento, né? uhum, Tenho pós-graduação junto com o Dr. Lei Ribeiro, né? sim. Fiz uma área de biorressonância lá, era importante para o nosso projeto, importante para o trabalho que aqui vocês vão conhecer, né? Eu sou o CEO responsável de 2 empresas, né, em Mafra, mais uma em Curitiba. Então, né, mas aqui não vê o contexto, né, da minha história apenas, né, e sim desse conteúdo que a gente vai aplicar. Tá. Então, ó, aqui a gente tem algumas imagens, Ciclone, relacionadas a como está hoje os rios, represas e manancial, né? Então, há Eu digo que o programa de hoje vai ser uma grande aula, inclusive para os jovens, para Sim. as crianças que estão aí, você, pai e mãe, para quem está entendendo esse processo de água, é uma grande consciência, é uma grande oportunidade. Então, Sim. lembre de passar para eles. Porque a nova geração hoje, essa geração que nós temos hoje, pouco eu vejo as escolas, né, as universidades, fazer o que faziam no passado, né? Eu, na 3ª série, a gente foi visitar a Sanepar, em Curitiba, entender como que era o processo de tratamento, né, como que era o processo de captação, o que era colocado na água, né, e hoje as escolas já não têm mais esses procedimentos. Então, legal para quem está nos assistindo, os profissionais aí na área de educação, você poder levar, né, os seus alunos, fazer aí, né, um convite, né, e poder levar eles para que eles possam entender um pouquinho, porque esta geração ela está realmente com um problema de intoxicação pela água e sem conhecimento. E não é um problema de quem trata a água, esse é um problema pós-tratamento, né? Então a gente vai falar um pouquinho desses caminhos aí. Então, quando nós falamos de homem versus Pode natureza, jogar lá na Ciclone, terra, por favor. né? Quando a gente fala de homem versus natureza, que está aí na tela para você ver, há 60 anos atrás, a água era melhor ou pior que hoje?
né? Então, eu imagino que era melhor. era melhor, É. né? Era uma água que não tinha tantos conteúdos, tantos insumos, né? Que hoje só Agrotóxicos, principalmente. exatamente, né? Então, Hormônios. hormônios, xenoestrógenos, fármacos, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de toda essa situação. Tá. Então, a situação dos rios, represas e manancial hoje no Brasil, ela é igual em todos os lugares. As fotos que aí estão é do rio Tietê e uma parte do que cai aí, tá? Então, a gente coletou as fotos ali, as imagens, né? E nós mesmos é que degradamos isso tudo, né? Sim. Porque a gente não cuida dessa área, que seria uma das áreas principais, né? Então, ó, nós vamos pular aqui, né? Só para vocês entenderem que aqui é uma ET, tá? Que é uma estação de tratamento de esgoto, ok? Então, se você vê ali na base do rio Tietê, então trata-se essa água, tira uma base dela e devolve essa água para o rio novamente, tá? Então, o que vocês veem aqui é uma ET. O que é tratado a água para a nossa distribuição é a ETA, né? Então, é uma estação de tratamento de água e uma estação de tratamento de esgoto. São duas bases hoje a nível nacional. Então, essa foto que você vai acompanhar aqui, né, é um colhimento de todo o esgoto e aí é feito todo um tratamento e aí então é devolvida essa água novamente, né? Então, a água que vem do ET vai para o ETA. Isso, exatamente. entendi. Então, é um ciclo, né, que acaba, por Então, exemplo... inevitavelmente, Não a tem o que água fazer. que saiu das fezes vai passar pela estação de tratamento de esgoto e depois ela vai cair para o rio e depois ela vai para a estação de tratamento de água. Exatamente. Então, é um ciclo, né, que infelizmente isso ocorre no mundo todo, não é Tá. só aqui no Brasil, né? Tá. Então, esse tratamento que a gente está apresentando aqui, a gente vai falar como que ele é feito também, quimicamente, né? Tá. Então, ó, um dos problemas iminentes que nós vivemos são os 5 tipos de lixo que contaminam os rios, represas e manancial, né? Então, nós começamos lá com o lixo hospitalar, certo? Que pouco se vê, né? Pouco se fala, né? Pouco se fala, É. né? Porque a gente não vê uma coleta de lixo hospitalar, a gente não vê, né? Então, isso fica lá atrás de umas cortinas, né? Então, ali a coleta ela é feita de madrugada, até porque é um contaminante. Então, né, ele é feito, esse é o primeiro lixo, tá? Ali nós vamos pegar faldões, esparadrapos, né? Nós pega, por exemplo, a maternidade ali, toda a parte, Placenta, né? As enfim. placentas, tudo, né? Mas O resto de é que, na algodão. realidade, os hospitais eles devem até pagar para fazer a coleta. Sim, Mas a exato. gente não sabe o que se faz pós-coleta, é isso que você está Pós-coleta, dizendo. exatamente. Por quê? Em algumas cidades, né, o normal era esse material que é o hospitalar, ele ser coletado e ser incinerado, Incinerado. né? Mas uma boa parte desse material ele não é incinerado, ele vai para os aterros sanitários, né? E aí, lá no aterro sanitário, nós vamos mostrar aqui hoje como que é feito todo esse trabalho, né? E é um trabalho que é obrigatório, porque para onde iria todo esse material, né? Então, lá eles colocam o material, passa a máquina, né, Sim. deteriora toda essa matéria-prima. Só que isso, quando entrar em decomposição, ele vai virar o churume. Vai virar o churume e vai para o virar o lençol churume. freático. E aí vem as chuvas, incêndio, e aí vai diretamente para o lençol freático. Inclusive, nosso lençol freático hoje no Brasil, uma boa parte dele está contaminada, porque a gente não pega água de um lençol freático, né? O lençol freático ele está a 800 metros de profundidade, 1.000 metros de profundidade. O aquífero Guarani ou o Botucatu, né? O que se coletam água hoje em uma boa parte do Brasil são bolsões de água, não são lençóis freáticos. O pessoal diz, eu tenho uma água de um poço artesiano. Não, ele tem uma água de bolsões de água, né? São fendas de rochas embaixo, essa água desce, ela fica parada aqui e a gente capta essa água para consumo, né? Então, uma boa parte desse consumo hídrico, ele está ali com agrotóxicos, inseticidas, pesticidas e demais, né? Por exemplo, você pega uma fossa séptica, que em boa parte aí do país hoje nós não temos uma rede de tratamento de esgoto, Sim. né? Então, esse esgoto, infelizmente, ele vai totalmente nesses bolsões aí, e a contaminação, hoje 250 doenças, patógenos, viroses, né, estão relacionados ao uso da água, né, Peraí, então você está me dizendo que os lençóis freáticos estão localizados a 800 a 1.000 metros de profundidade. Exatamente. E quando a gente tem eu tenho um poço artesiano na minha casa. 60 metros, 100 metros. 100, 200, 300 metros. Né? Até 200, 100 metros para baixo você ainda pega uma água até que, né, Um razoável. pouco melhor. Só que nós vamos pegar de baixo aí uma água aí com metais pesados, né? Porque, por exemplo, você vai pegar uma água de uma rocha com ferro, com mercúrio,
né, vamos colocar os metais mesmo ali, né? Aham. Chumbo, níquel, cromo, manganês, zinco, mercúrio, que isso vem da pedra. Então é muito mais fácil você tratar uma água de um rio do que você tratar uma água de um poço artesiano, né? Dependendo da parte de metais que está ali, né? Pegar um calcário, pegar uma ferrugem, um ferro, né, que contamina bastante, né. Tem vezes você pega um poço artesiano que libera ali a ferrugem, o ferro, chega a ficar amarelo a tubulação, né, isso Sim. causa um dano gigantesco no terreno biológico, né, então e é o que muitas pessoas acabam não avaliando, porque a gente não estuda: "Ah, vou furar um poço artesiano que é melhor que a água da rua", né, Sim. de tratamento. Eu ainda prefiro tomar uma água de tratamento do que tomar uma água dependendo do que estado está o poço É que artesiano ela ali, só né. não tem se bem que a contaminação é a mesma, É porque ela não mesmo, tem o cloro, é nem mesmo. o flúor, mas ela tem a água entra em contato com o nosso maior órgão, que é a pele, Que é né. a pele, né, Ótimo. então então ali voltando a imagem para a tela, né, aqui a gente pega o segundo lixo, tá, que é o lixo doméstico, né, que é um lixo que a gente não estuda também, né. Por exemplo, você pega ali, tem a maioria da população hoje no Brasil mistura todo o lixo, ele não separa o lixo, Sim, né, e a gente deveria separar, né. Então aqui é uma aula hídrica, sim. né, uma aula não só hídrica, mas uma aula para a gente entender um pouquinho. A gente vai falar aqui não só desse comportamento, mas um comportamento de uma caixa d'água no país, nós vamos falar sobre isso hoje, né. Mas, por exemplo, vamos pegar o lixo do banheiro, né, que é o lixo da higienização do corpo ali, né, da parte de higienização. O papel higiênico, né, o absorvente, certo. Esse material, para você que está nos assistindo, você não precisa nem jogar fora, você pode queimar. Você pode comprar um latão e colocar um pouquinho de álcool ali, né, esse álcool em gel, e você já queima, ele já não vai, causar um dano tão grave, por quê? Você pega o lixo do banheiro, e muitas das pessoas misturam o do banheiro junto com o lixo da cozinha. Resto de Uhum. comida, né, Nossa. e aí isso você coloca num saquinho, amarra, coloca lá fora para que o gari passe e levar embora. Só que isso tem vez, passa um dia, 2 dia, pegando sol, pegando chuva, então isso já acaba entrando ali na matéria orgânica ou numa decomposição, e isso vai proliferar desde bactérias, fungo, parasitas, né, patoses, viroses, certo? E aí o pior é os nossos pets, né? Porque, por exemplo, um gatinho que sai lá e rasga um saco desse achando que ali está a alimentação. Então, Uhum. por isso nós temos um problema sério aí de viroses, né? Parasitas como toxoplasma, né, legionela, que muitas vezes são levados para dentro de casa pelos nossos próprios pets, né, porque quando é rasgado, né, isso cai no chão, então vem o cachorro, ele acaba se alimentando, e isso ali já está totalmente contaminado, né, por 2, 3 dias. Então, um Nossa. problema muito sério que a gente tem. Terceiro lixo, para nós olharmos ali, ó, tá, que é o lixo industrial. Nós vamos Hum. mostrar aqui, e aí quando a gente fala numa indústria, Cicron, parece algo tão grande, né, uma indústria. Não, nós estamos falando da indústria de pequeno porte, né, o lavacar, a chapeação, a mecânica, as empresas que fazem o polimento, Gráficas. gráficas, e aí nós pegamos pequenas empresas que muitas vezes não faz o descarte corretamente, e Uhum. esse descarte ele é liberado direto aí no nosso terreno, né, no solo, no É, subsolo. porque quanto menor, menos vista, menos fiscalização. Menos fiscalização. Então, o que a gente pega hoje no Brasil, e quando dá enchente, como nós tivemos agora, infelizmente, no Rio Grande do Sul, né, que praticamente tudo que estava em cima da terra foi levado embora, né. Uhum. Então esse material ele vai entrar totalmente em decomposição, a matéria orgânica, e aí isso vai para os rios, represas e manancial e não tem jeito. Aqui em São Paulo mesmo choveu, tudo vai para os rios, represas e manancial, Aham. né. Então as empresas, elas têm um tratamento básico, tá. Então, eu até vou colocar aqui já, não teria como entregar uma água aí na sua casa, uma água potável. Sabe o que nós fazemos com a água potável? Nós lavamos o carro, nós lavamos a calçada. Então é um tratamento muito caro para se jogar fora. Então se tem um tratamento básico, né. Então, a gente vai pegar aí o tratamento básico, você compra um carro básico hoje, né, você compra um celular básico, você compra um sapato básico, né. Não, e aí infelizmente a gente usa uma água que seria o bem mais precioso a ser cuidado e a gente não cuida, né. E aqui eu estou falando de uma base, mas
eu vou falar daqui a pouquinho aqui sobre a caixa d'água, mas eu já quero te deixar um alerta sobre esse procedimento. Porque, por exemplo, há alguns anos atrás foi proibido a caixa de amianto, Sim, tá? Ainda, infelizmente, tem uma boa parte da população que continua com ela lá, né? sim. Então, depois que a gente pega um câncer, não é inevitável, não tem o que fazer, Não, né? essa é uma próxima pergunta, Sim, porque foi retirada a caixa de amianto ok, e foi colocada uma caixa que é de plástico. Que ok, plástico que perfeito. é aquele? Então, essa é uma preocupação que a gente vai falar aqui hoje, que eu acho assim, né, que foi colocado um produto bom, ótimo, só que ele não foi orientado como usar o produto, né. Então, por exemplo, esse é um derivado de petróleo, ele é plástico, né, ele não pode estar exposto ao sol. Então, para você que tem a sua caixa d'água aí, né, você tem que cobrir ela, porque se ela pega 30, 40 graus aí, o calor ele vai liberar ali um material chamado xenoestrógenos, que é um hormônio feminino, né. Esse é um dos problemas ainda para mim, tá, mas o problema maior está na decomposição da matéria orgânica que fica dentro da caixa d'água. Eu vou mostrar aqui hoje para você, né, a parte suja ali, terra, barro, lodo, limo, que vem quando estoura uma tubulação, quando é arrumada a tubulação. Toda a caixa de água no Brasil vai ter terra, barro, lodo e limo, né, e a gente não vê. Então, o que os olhos não vê, o coração não sente, É, né, vai mas o embora, corpo né, arrebenta. mas o corpo vai sofrer, né. Então, por exemplo, quando você pega essa parte física, que eu vou mostrar aqui hoje, Cicron, e ela vem com o tratamento, tá? Um desses tratamentos, um deles que é o cloro, tá? Nós vamos entender ele hoje, porque 99% da população não sabe o que é cloro e nem de onde ele vem. Então hoje eu vou dar uma aula para você quando começou a ser utilizado o cloro Ótimo, era isso aqui. é isso que o nosso público do Before the Doctor e do Antes Médico precisa saber. Vamos continuar lá. O que que a Então, gente tem ó, as outras vamos lá na, fases? na imagem, né? Então, ó, nós temos lá agora o lixo orgânico. Tá. Tá? E o que é esse lixo orgânico? É tudo que um restaurante libera pós o restaurante, tá? Então, matéria orgânica é restos de animais, que seria o gado, né, ali da parte o porco, o suíno, A comida comida, completa, casca de frutas, tudo, tudo, legumes. tudo. Mas aí você pega quantos restaurantes tem em São Paulo? Vamos falar que nós estamos aqui, É. né? Então, por exemplo, toda essa matéria orgânica que é sobrada ali, ela muitas vezes ela não vai para o destino que deveria ir, Uhum. né? Então ela acaba ficando nas ruas, né, atrás dos ambientes, das empresas ali, e essa matéria entra em decomposição, né. Só que aí, essa matéria quando ela é levada pelos rios, represas e os rios, Mano. represas e manancial, as empresas vão captar e colocar o cloro em cima dessa matéria orgânica que não é tirada, porque isso já está na molécula da água. E o cloro quando age em cima da matéria orgânica, ele gera o THMS, Hum. que é trialometano, que é uma célula carcinogênica. Nós vamos falar um pouquinho mais. Vamos Segue lá lá para a que eu tô próxima curiosa. página. Vamos lá. E o último lixo, que para mim é um dos piores, né, que é o lixo agrícola, tá? Por que o lixo agrícola? Ali eu coloquei uma foto, mas depois eu vou mostrar um vídeo aqui, como está sendo aplicado hoje os defensivos agrícolas, né? Por avião ou por drone, certo? E não é pouco. Olha, eu peguei uma filmagem que a gente vai mostrar aqui hoje para você, o pessoal passando defensivo ao lado de uma represa que abastece a cidade. E aí, como faz? Porque a Só hora em que São chover só é, em São Paulo, a represa Billing já tem quantos agrotóxicos catalogados? então são 27. 20. É, Gente, 27, vinte e você tá sete vendo, vocês estão agrotóxicos, entendendo agora é. a importância desse programa? Você que é aqui de São Paulo, 27 agrotóxicos catalogados, imagina isso na tua cidade, porque São Paulo é onde o centro de todas as Sim, sim, atenções, sim, né? sim. Mas isso é um problema iminente, né, porque o doutor Lázaro Marques da Silva, que foi professor da Universidade de São Judas Tadeu, também o professor Jorge Massado, né, e outros profissionais que aqui estiveram fazendo esse trabalho, e foi muito importante para nós, entender o que estava no lençol freático, entender o que estava nesse terreno, né, que a gente recebe essa parte hídrica. Então, foi feito um trabalho agora, que a gente vai mostrar aí depois um vídeo, no Rio Grande do Sul, onde a promotoria já entrou, inclusive, com um pedido para entender, né, mas infelizmente nós não isso acho que vai acabar não chegando aonde deveria, né, mas nós temos hoje defensivo como inseticidas, pesticidas, agrotóxicos e herbicidas, mas esse não é um só dos problemas, né. Nós temos um problema maior, que é o problema aqui falado relacionado a esse conteúdo aqui, ó, que é PFAS.
E Ah, isso não é falado ao público. Tem pessoas que nunca viu falar, né. Então, é um derivado do flúor, são PFA, o que que significa? PFAs. PFAs é um grupo de produto químico sintético liberado com mais de 9.700 toxinas sintéticas, né, e ele é produzido através do flúor, né. Então, a gente fala de flúor na água. Eu vejo muitas pessoas falar de flúor, mas eu não vejo ninguém falar de todo o conteúdo que é criado, né, Hã. porque os PFAs é tinta, derivado do copo, derivado de mais de 9.700 práticas que são utilizadas, né. Então, quando a gente pega o fosfato, que é do minério bruto, né, das mineradoras, o fosfato é utilizado para fazer fertilizante, que é o que a gente está comentando aqui dos agrotóxicos, inseticidas, pesticidas. Só que o fosfato ele vem com 4% dele do minério bruto de fluoreto. E eu preciso aplicar ácido fluorílico e silico fluoreto de sódio. E aí então esse fluoreto ele evapora. Há muitos anos atrás não era capturado esse material e ele era liberado na natureza. Então tudo que estava ali, né, gado, planta, peixe, tudo morria, né, ele elimina total, né, o fluoreto. Mas e por que que eles fazem esse processo? Qual a É. necessidade, desse fosfato? Do Então, fosfato, né? o fosfato, na realidade, nós utilizamos para N processos, principalmente para uso defensivo agrícola. Para Tá. mim fabricar o agrotóxicos, inseticidas, pesticidas, é fabricado do fosfato. Espera aí, então esse fosfato que é utilizado até mesmo para remineralizar, que a gente utiliza muito, né, como uma espécie de adubo, Isso, ele não é uma forma natural, ele é não, criado. ele é E nesse criado. processo de criação ele Ele libera. libera o fluoreto, porque ele é o minério bruto, que é o fosfato, ele vem com 4% deste minério de fluoreto, e eu tenho que tirar o fluoreto dali. Então ele é misturado, essa lama, né, preparado e ela evapora, né, mas aí para essa evaporação existe um processo químico, que é com ácido fluosilícico e silico fluoreto de sódio, aí ele evapora. Hoje eles capturam ele por purificadores úmidos, né, e aí é fabricado N processos, né. Desse Hã, processo da evaporação. exatamente, que aí são os PFAs. E esse PFA hoje está dentro do sistema de água? Sim, porque, por exemplo, você pega vamos pegar um lava-cara aí, né, que são utilizados a nível mundial, né, o que lava carro, né. Tá. Ele libera o Solopan, cera, shampoo, né, e tudo tem PFA, tudo, né. O PFA está aqui no copo de vidro, né, o PFA está nos copos plástico. Então o PFA é resultado do processo da extração do fosfato, esses 4% que tem dentro do fosfato, ele Isso. precisa de uma adição química, e essa evaporação, a indústria descobriu que ela é muito boa E para tintas, isso, vernizes, exatamente. sabonetes, ceras e até mesmo a composição do vidro. Sim, que é o fluoreto. A gente usa o fluoreto para N construções, né, e na área química, na área indústria, na área Farmacêutica também entra, farmacêutica, por tudo. exemplo, Sim, sim, fluoxetina, sim, todos esses. sim, sim, sim. E aí, né, só que esse material é um derivado sintético, certo? E muitas empresas acabam liberando esse material e ele vai para os rios, represas e manancial. As empresas são, né, empresas fantásticas, Sabesp, Sanepar, Casan, Samay, né, eu assim tenho um zelo muito grande por essas empresas que fazem um trabalho maravilhoso no Brasil. Mas o problema é que nós não, depois que ela trata a água, nós não busca água lá, né? Essa água ela é transportada, que vamos mostrar aqui, inclusive, ó, né? Então, pode voltar a imagem ali, ó. É. A estação de tratamento, como que ela funciona, né? Então, o primeiro quadradinho ali que a gente avalia, né, ali está a decantação. Então, o que que é Hã. uma decantação? Então, depois de todo esse material que chega na água, então as A empresas água vem da isso, represa. eles vão bombear ela lá, né, inclusive a empresa Bilis hoje é a que abastece mais de 50% de São Paulo, da água de Sim. São Paulo, né. Aham. Tem também ali o processo do Santo Inês ali, né, que chega essa água a quase 100 quilômetros daqui, de São Paulo, que é a divisa de Minas, né. Aham. Essa água vem tudo por tubulação, né, e ela vai vindo até chegar aqui, né. Então é produzido mais de 1.000 litros, 1.000 copos de água por segundo, Uhum. né, para que possa fazer essa produção. Então, voltando à imagem lá, ó, eu quero mostrar para vocês como que é feito o tratamento hídrico de água aqui no país, tá. Tá. Então, primeiro, decantar a sujeira, terra, barro, lodo, limo. O que que usa para fazer essa decantação? Então, Hum. nós vamos usar o floculante, que vai flocular essa sujeira, é colocado o floculante lá, levemente as cortinas vão fazendo com que esse coágulo ele se junte, né, depois nós vamos colocar aí polímero e sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio ele torna o barro gelatinoso, não mistura mais, né.
Então ele decanta por completo, se torna gelatinoso e aí nós temos uma água totalmente limpa. Aparentemente ela tá Tá limpa. limpinha. Só que o sulfato de alumínio, ele é um metal pesado, ou melhor, é um Ele é metal metal leve, ele é metal tóxico, né? tóxico, né, mas ele é o mais leve da tabela periódica, né, então ele causa vários danos à saúde a curto e longo prazo, Uhum. né, então nós precisamos, depois do tratamento, ter alguns produtos e algumas ferramentas para que se faça, então, a neutralização desses metais, né. Então, Tá. sulfato de alumínio sozinho causa constipação intestinal, perda de energia, cólica abdominal, Perda de memória. hiperatividade infantil, perda de memória, raquitismo, convulsões de TDAH e até mesmo no autismo, né. Então é um metal que causa, né, o Alzheimer e Parkinson. Então, se você entrar, né, hoje num estudo qualificado, então eu preciso que ele seja eliminado, porque ele é um mal necessário, como o cloro, que a gente vai falar aqui daqui a pouco, né. Então, agora aqui que nós fizemos essa decantação, está separado a sujeira, a água está limpa. Depois nós vamos para um segundo processo, que é então ali, né, a aplicação né, da parte, por exemplo, fluculante, polímeros, sulfato de alumínio, sulfato férrico, cloreto férrico, cal virgem, cal Aham. hidratado, cloro gasoso, ácido frucilícico, Tudo acidifica isso é tudo isso, colocado na água? tudo isso. Aí vai acidificar a água, elevar-se ali o seu pH, para que não tenha rompimento, né, das tubulações e demais, né. Espera aí, Então, calma. Você tem que acidificar a água? para que não se haja rompimento, né, que é as corrosão. Né, Hum, então a água não pode vir ácida, senão ela corrói. Nós até agora que está sendo trocada as tubulação em uma boa parte do país, né, mas não é em hum, todos os lugares. A gente ainda tem cano de ferro, tem cano de cobre, né, tem cano de tudo que é tipo aí, né. hã. Então, para que não se haja esses rompimentos, né, é aplicado a acidificação da água para que ela se torne então alcalina, mas não que seja uma água alcalina para Ah, consumo, espera aí, né. primeiro eu vou acidificar ela. Isso, e depois vai liberar essa água para que ela não faça esse rompimento nas tubulação, corrosão, né. Porque se ela for muito alcalina para Não, se tubulação. ela for muito ácida, ela vai acidificar a tubulação, e aí há rompimento. Ah, então então ele coloca essa desculpa as minhas perguntas, Sim, tá, não, mas tudo então bem. ele na estação de tratamento ela é acidificada para se tornar alcalina? Isso, exatamente, exatamente. Ah, A cal virgem, por exemplo, é a mais usada, né. Em 88, quando eu entrei na área hídrica, era usado 3 produtos químicos, né, a cal, né, hã, o sulfato de alumínio e o cloro, né, hã. então eram os processos. Hoje são muito mais, né. Lógico que cada dia que passa se há mais tecnologia, né, mas o processo químico não vai deixar de ter, né, e ele é químico para o corpo E por humano. que com todo esse processo a água não vem alcalina na torneira? É porque ele não é uma alcalinização natural, né, não é um processo alcalino, natural, ele é um processo alcalino para não acidificar tubulações e se ter aí os seus rompimentos, né. Então, Entendi. não é um tratamento alcalino para a água chegar alcalina para o meu corpo, não. Ele é um processo de Para não acidificação estragar para seguinte, não o estragar as tubo do teu tubulações. corpo pode estourar, mas Mas o a tubo da tubulação não. estação não pode. Infelizmente esse é o procedimento, né. Então, agora voltando lá, a gente vai ter o terceiro processo, né, que é a parte de cloração. Ainda em alguns procedimentos aplica-se cloro na entrada e cloro na saída, né. Tá. Agora o que é mais interessante, Ciclon, se você perguntar para praticamente todo o grupo de que nos circulam o que é cloro, Hum. raramente alguém vai te dizer o que é cloro. Então É. o que é cloro, Claudinei? Então vamos lá. O cloro ele começou a ser usado em 1730 antes de Cristo. Hum. Então os egípcios começaram a fabricar sabão grosso. Então era utilizado lexívias do Mar Vermelho, calcário, banha de carneiro e sal grosso. Tivemos a primeira composição de sabão no mundo. Lá em 1730 foi desenvolvido por um sacerdote, um cara fantástico, inteligentíssimo, né? Então ele pegava o sal grosso que já tinha a composição de cloro, que está no sal, e aí então era feito lá, né, a higienização dos vestidos brancos, né, das princesas, rainhas, né, naquela época. E em 1914, né, na Alemanha, um alemão então, colocou mercúrio na composição e ela explodindo, matando milhões de pessoas por asfixia e deixando milhões de pessoas deformadas. Nós tivemos o primeiro uso, né, do cloro, que o nome era clorídrico, tá, por ele ser amarelo.
Então, era um líquido esverdeado, que daí foi feito todo um estudo, um trabalho, né, um dos profissionais na época, Ruff, né, ele conseguiu dar o nome, foi dado o nome em 1918, cloro. E em 1970, tá, os Estados Unidos já utilizavam o cloro no tratamento para tifoide, hepatite e outras doenças que na época foi muito importante nos Estados Unidos, mas já em 1970 já se estudava sobre o THMS, sobre o trialometano, que era uma célula carcinogênica. E em 1997 nós tivemos a primeira indústria de cloro instalada no Brasil, que foi no Rio de Janeiro, né? E aí hoje nós fazemos todo um tratamento, é um mal necessário, precisa ter, lembre-se, precisa ter o cloro, ele é um bactericida importante, né? Mas ele não precisa ser consumido. Hoje tem técnicas que você consegue, né, neutralizar o cloro na chegada dentro da sua casa. Porque olha só, o cloro, quando ele agir em cima da matéria orgânica, Cicron, dentro de uma caixa d'água, e eu vou mostrar aqui, vamos pular aqui uma imagem, vamos ver se ela pula ali. Ah, ficou branco aqui, vamos ver. Ó, então aqui a gente fala ali, né? Você sabia que a água é reciclável? Você colocou isso antes, né? Já estava a imagem aí, olha que legal, Aham. né? A água ela é reciclável, né? Então, ó, nós vamos colocar aqui os 5 tipos de lixo para mim chegar nessa caixa d'água e eu poder mostrar aqui, né? Aham. Então, ó, os 5 tipos de lixo. Ali tá seringas, remédios, placentas, algodão, né? Nós vamos pegar aqui, opa, pulei aqui uma a mais, ó. Nós vamos pegar aqui o lixo doméstico, né, que aí a gente pega o banheiro, cozinha. Olha que interessante quando a É, gente vê a imagem do cabelo. óleo. É, do óleo também. Então, o que que é um problema? O óleo, quando você coloca ele ali na água e você joga fora, ele vai acabar que muitas pessoas entendem que ele não mistura, né, com a Uhum. água, ok? Só Uhum. que se você colocar uma gota de detergente, ele já acopla no H2O. Ele já sai do estágio dele ali, por exemplo, gelatinoso, né, e ele entra no estágio líquido. Uhum. O detergente, por ele ter o PFA, que é o que nós falamos aqui, ele consegue fazer com que o óleo, então, se mija na água ali e ele se torne água mesmo, líquido. E aí é um problema, porque aí nós temos um problema transgênico, né, que aí é complicado. Nós vamos falar aqui um pouquinho, mas vamos voltar Passa. para a imagem, tá? Então, Vamos a gente pegar. pensa que é só as fezes que voltam em 7 dias, né? Não. Então, ó, aqui nós temos O a lixo parte do orgânico. lixo orgânico, né, os restos de animais, restos de alimento, né. Tá. Aqui está um processo que eu quero mostrar para vocês, ó. Antes de você falar da caixa, então deixa eu só entender. Esse processo que misturou o mercúrio com o cloro, que gerou a explosão, foi isso que é isso que faz parte hoje do nosso processo de cloração da água? É o Tem mesmo. mercúrio? É o mercúrio, porque ela vem através da hidrólise, né. Na hora que você vai fabricar o cloro, é Hã. aplicado a hidrólise, e na hidrólise é aplicado o mercúrio. Então, lá em 1918, eles explodiam essa substância química, Hã. soltava esse líquido. E ele é tóxico, né, ele corta a respiração, dá asfixia, né, e matou milhões de pessoas, deixou milhões de pessoas deformadas, né. Então, ali foi começada a utilização do cloro, né, que é um processo de ácido clorídrico, né, que é o cloro. Então, o cloro na produção dele, ele é aplicado à hidrólise, e a hidrólise coloca-se mercúrio, por isso ele é bactericida. Então, quando a gente pega e pensa que um filtro que tira cloro, ele não está tirando só cloro, ele está tirando cloro e o mercúrio E que é vem. uma só, né, a composição é uma só, né, cloro é uma só, não tem 2 lá, né, porque é aplicação. Então a gente tem que neutralizar esse produto, né. A gente vai mostrar aqui hoje isso, né. Eu estou muito impressionada, porque eu nunca imaginei que teria mercúrio na água. Mercúrio, chumbo, Porque níquel, eu sei que pode cromo. ter o mercúrio, que eu sei que, por exemplo, a gente levanta muita bandeira da retirada das amálgamas dentárias do doutor Rodrigo, inclusive um abraço para o doutor Rodrigo 25, sobre a preocupação do Ministério Público hoje, desses profissionais que fazem de uma forma não segura. Sim, E aí, porque esse resto do mercúrio, que ele vai ser evaporado, ele vai para, se ele não for removido de uma forma correta, esse mercúrio vai para a corrente, para a sim. água. E aí, a partir disso, é isso que eu imaginava que era o mercúrio soltando. Então, na realidade, o processo de cloração, dentro desse cloro, Tem a ele composição vai de mercúrio, tem a nossa, composição de mercúrio. E é por isso que ele é cancerígeno, né, porque, por exemplo, se você vai lavar seu arroz, o seu, né, seu macarrão, tem pessoas que fazem o cozimento ali, né, do macarrão, e depois vai lá e passa água em cima do macarrão, né.
Então, Uhum. quando isso ocorre, o cloro é absorvido. Super, super. É muito rápido, né? Eu vou mostrar aqui também, né, esse processo de De absorção, absorção. né? Então, a gente está falando aqui de algo que você pode corrigir, você pode estar preocupado, mas tem como a gente evitar, e uma boa parte dos problemas. Por isso a gente falou dessa juventude de agora, né? Essa nova geração. Porque lá atrás, os nossos pais, avós e bisavós, eles não faziam uso de uma água com tanto processo químico, né? Não tinha. Não E tinha. o trialometano que você fala, ele é resultado do processo de decomposição, é isso? Isso, da Então, matéria orgânica. volta lá então para a imagem da caixa Então vamos d'água lá. pra gente. Então, ó, aqui nós temos uma caixa d'água antiga, né, que é Tá. a de amianto ainda. Então ali a gente vê, ó, a parte de baixo, aquela parte esverdeada, né, ali é uma matéria orgânica. Então, existe-se dentro da portaria 888, que, né, do Ministério da Saúde, que ela estabelece que deve ser feita a limpeza de 3 em 3 meses. Ah, volta pra mim! Olha bem aqui no meu olhinho e me responde se a cada 3 meses você tá mandando limpar a sua caixa d'água. Diz que sim e coloca aqui no comentário, que essa resposta é importante. Olha o que tem dentro. Então vamos entender o seguinte, né, a portaria ela coloca ali, né, como a limpeza de 3 em 3 meses para que se faça a limpeza 4 vezes ao ano, para que essa borra que fique ali dentro não entre em decomposição e vire uma matéria orgânica. O cloro chega e age em cima da matéria orgânica e ele forma o THMS, que é trialometano, que é uma célula carcinogênica. Inclusive, essa decomposição, a gente fez um estudo há um tempo atrás e ele causa mutação genética, né? A gente vai falar aqui um pouquinho depois, né, sobre esse material. Então, o que eu preciso observar sempre é: quando eu olho o meu filtro de água, seja ele qual for, e ele tem limo ou qualquer tipo de sujeira, Tem o que que ser ele está limpado. gerando? Trialometano, E o trialometano é altamente cancerígeno. altamente cancerígeno, né? Então, E não uma adianta só preocupação. esfregar o filtro com açúcar. Não, não, Você é não, dessa época? Eu quero perguntar se você é dessa época. não resolve, né? Pegava o filtro de barro e aí você passava o açúcar, sabe? Para limpar ali a Você vela, né? conhece, né? Sim. Então, pessoal, os filtros de água hoje são muitos no Brasil, né? Tem mais de 300 marcas, né? Hoje, mais de 300 empresas que atuam. Então, muitas das vezes a gente não vai falar de marca nem modelo aqui, né? Mas todos, tá? Você tem que já olhar lá no selo do Inmetro se tem a eficiência bacteriológica. Como funciona hoje o sistema de selos da Anvisa? Então, na realidade não é nem só a Visa, né, que faz essa busca, né, aí é a Abrafipa, né, que é a Associação Brasileira hoje de Purificadores de Água no país, né. Então, o selo do Inmetro, ele acopla ali algumas informações Inmetro. necessárias. Isso, Tá, que é o quais são as Inmetro, né. informações para o consumidor não se sentir enganado? Porque às vezes a Isso, gente olha lá e tem muito filtro com marca de eletrodoméstico, sim. que a pessoa compra e tem lá um selo e a pessoa bate o olho e fala: "Ah, legal". Então qual é a preocupação que ele tem que se atentar? Então, se atentar primeiro à retenção cloro livre, né, que aí ele está tirando totalmente o cloro, neutralizando na realidade, né, que é a base de carvão ativado, que é da casca do coco babaçu. Então, ele vai neutralizar essas composições tóxicas, mas nem todo carvão ativado tira tudo, tá? Elimina tudo, melhor falando, né? Aí nós temos que ter lá uma eficiência bacteriológica, que é através da prata coloidal. Então, vai ter alguns selos de metro aí que você olha lá, tá assim, não se aplica. A eficiência bacteriológica não se aplica. Então, e tem pessoas que ainda acabam sendo enganadas, dizendo, ah, mas a água tem cloro, tá eliminado tudo. Gente, ó, vou falar para você, volta para a caixa de água lá. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês verem. Tá vendo o cano ladrão, Cicron? Uhum. O cano ladrão, ele favorece a entrada de insetos cartilaginosos. Sim. Aranha, barata, lagartixas, besouro, a lesma, formiga, certo? Caramujo. Caramujo. Então, nós tivemos aí um problema recém no Brasil, né, sobre os caramujos africanos, né, que causa poli, que causa hepatite, a lagartixa causa hepatite. Então, o cloro, muitas das vezes, ele é aplicado lá na estação de tratamento. Mas eu já fiz alguns testes em alguns lugares que a água não tinha o cloro. Então, ali para se proliferar uma bactéria, um fungo, né? Vamos pegar uma barata, ela nasce no esgoto. Ela sai do esgoto. Se ela entrar pelo cano ladrão da sua caixa d'água, inclusive aqui eu já vou deixar um alerta para você. Olha aí que legal. No cano ladrão, você tem que colocar uma tela microtexturizada na saída do cano,
para que não entre ali, então, esses insetos cartilaginosos. O que que é uma tela microtexturizada? Você vai encontrar aí nos materiais de construção. Se não tiver no teu material de construção, pega uma buchinha de algodão, uma bucha de algodão, vai lá e coloque no cano. Ali já evita de entrar qualquer inseto, né? Cuidar com a tampa da caixa d'água, se ela não estiver rachada ou aberta, né? Porque aí favorece a entrada desses insetos cartilaginosos. A lagartixa, se ela, né, é uma das transmissoras da hepatite, né? A hepatite mata 500 vezes mais do que a AIDS no mundo e muito pouco se cuida, Aham. né? Então, apesar de hoje nós termos um controle aí no Brasil, mas é sempre uma preocupação. Mas vamos voltar para a barata. A barata, se ela colocar o protozoário e eu tomar um copo com água com o protozoário, nos 36 graus da mucosa, ela sai do estado de incubação e entra no estado de latência, aquela coceirinha no ouvido, uma coceira na garganta, ela pode dar diarreia, dores, inflamação na mucosa, no intestino, ela fura o intestino e entre a epiderme e hemoderme nós vamos ter as micoses. No caso de uma barata, que pode estar aí na sua caixa d'água e você não tem todo um cuidado. Então, patoses, viroses, né, que hoje a gente tem muito nos postos de saúde, né, 80, 90% das internações é por causa do processo hídrico, de nós não termos esse cuidado, né, dessa limpeza, dessa higienização que nós temos. Eu vou pular aqui a imagem para a gente voltar aqui, ó. Vamos pegar uma imagem aqui, ó. Ó, assim tá os nossos rios, represas e manancial, né. Agora, olha como tá as caixas de águas hoje no Brasil. Ali eu tenho barata, né, e ainda toda essa caixa d'água que deve para quem tem essa caixa d'água, troque, tire, não custa. O valor é muito baixo, né, para um risco tão alto que é do trialometano, né. Então, tirar isso é muito importante. Olha isso aqui, ó. E olha que é uma caixa d'água de Já plástico. de plástico, tá Tá. ali, né, pode voltar a imagem para nós lá, né. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter, porque olha só, ali na hora da limpeza da caixa d'água, a gente Hum. acompanhou esse trabalho aqui, tá. Hã. A gente acompanhou. A sujeira que estava ali não saía mais, ela grudou na caixa. Nossa. Ela grudou ali, então a pessoa já tinha mais de 2 anos a caixa d'água e estava nesse estágio, né. Então aqui a proliferação de fungos, germes, bactérias, a proliferação de THMS era inevitável, né. Tanto que nesta residência, nós estamos lá fazendo um atendimento à família, 3 pessoas estão com câncer, né, então está relacionado ao uso da água. E aí o problema não é da empresa que está tratando a água, porque aqui eu não vou nem falar o nome da empresa que trata a água lá, né. Aqui o problema é do morador, né. Então, porque a empresa ela te dá garantia até o cavalete, do cavalete para dentro a responsabilidade É é toda é sua. toda nossa, né. Então, você tem como evitar esse problema. Hoje tem aparelhos que você coloca lá fora, né, que você evita a entrada dessa parte da Que não é matéria nem um filtro de cloro, é um filtro não, de de resíduos, que é o que resíduo precisa. físico, exatamente, tirar a parte física que é o que você está vendo aí, né. Aqui a gente tem problemas e aí os problemas são graves, né. Então, você pega uma criança com diarreia, um adulto com náuseas, vômito, dores abdominal, irritação do sistema nervoso, cólicas, perturbação intestinal, anemia, amarelão, gente, está relacionado ao uso da água que você está tendo dentro da tua casa, né. Claudinei, por que que aquelas pessoas que têm um filtro de vou Filtro melhorar a pergunta. Por que que quando a gente tem um filtro que ele está próximo da claridade, ele gera o limo, ele fica verde? Então, ó, quando nós pegamos qualquer purificador, né, ou a gente falar de um filtro, vamos colocar de barro, talha, louça, eu vou falar aqui porque é uma realidade, né, isso foi desenvolvido há 100 anos atrás, né. Lógico que hoje nós temos algumas empresas, e até vou dar um nome aqui, a Aqualife, né, uma empresa fantástica, né, está de parabéns, porque o produto deles é super fantástico, mas tem pessoas que ainda continuam com aquele filtro mais antigo, né. O filtro é bom? Claro que é, né, todo filtro é necessário, certo? Só que o problema é que quando esse material entrar em decomposição e você pega a água clorada e coloca dentro de um componente de barro, o barro ele é poroso, ele vai desenvolver na hora o THMS, ele é absorvido na hora pela parede, né. Espera aí, então, mesmo tendo um filtro de qualidade, se ele começou a criar limo ali dentro, Ele aquele vai limo está se tornando em trialometano. trialometano, que é uma matéria orgânica, é um material que está entrando em decomposição,
né? Então, o mais apropriado para a água de hoje é a água que entra no filtro, passa por dentro do refil e sai do outro lado. E o refil ainda tem que ter uma retrolavagem, para você não deixar essa borra dentro do filtro. Porque tem pessoas que têm o filtro aí tá 6 meses, 8 meses, aquilo está todo podre lá dentro, né? E o cloro está agindo. E os filtros de hoje não estão preparados para eliminar o trialometano, né? Inclusive, essa é um dos processos que está aí dentro dos estudos, né, do Ministério Público, para que as empresas de purificador de água desenvolvam um procedimento que já tem para eliminar o THMS, que é o trialometano, né? Obrigatório. Vai ser obrigatório. Espero que Deus prepare isso na cabeça dos profissionais e Certo. eles consigam, Por isso que o né? programa Antes do Médico já vem para antecipar essa informação para você. Vamos voltar lá. Então, ó, a gente voltando para a caixa, eu vou pular aqui a imagem, ó, para Uhum. você ter uma ideia, né, da parte do cloro. Então, a reação química do cloro presente na água tratada com ácido derivado da decomposição da matéria orgânica resultam no trialometano, que é o THMS. Resultados aí que são carcinogênicos, né, são Uhum. cancerígenos, tá? Então, ó, aqui a gente trouxe uma foto aqui, né, porque não é só o THMS, né? Nós temos o colifórmio, nós temos ali vários outros componentes que são derivados dessa matéria orgânica, que é os PFAs, tá? Então, só para ficar claro aqui, tá? A matéria orgânica, ela também pode ter. E aqui, ó, estudo epidemiológicos relacionaram, né, os trialometano como o aumento de risco de câncer na bexiga e colo retal, são mais de 3.100 casos aí, né, no ano, tá? Podendo então também resultar nos problemas de aumento, né, do sistema reprodutivo e até mesmo aborto espontâneo, tá? Isso está relacionado com o tratamento químico, né? As Uhum. pesquisas mais recentes que chamou a atenção aí, né, foi publicada nos Estados Unidos lá em 2002, tá? Não é tão, estamos há 20 anos aí que foi feito esse estudo, né? Que ressaltam aí no risco das mulheres grávidas expostas aí ao decomposto da matéria orgânica, né, do subproduto do cloro, né? Inclusive no Rio Grande do Sul, em Juí, na faculdade entre Juí, temos lá alguns vidros, né, com alguns bebês indeformes, né? É o único lugar no mundo que criança nasce sem cérebro, é o único lugar no mundo que criança nasce com os olhos esbugalhados, coluna deformada, devido ao alto índice, né, daí dessa composição. Porque essa matéria do orgânico clorado, ela foi usada em 1980. Hum. A primeira aparição aí, né, aqui no Brasil foi em 1980. Nós pegamos uma soja que era orgânica e aplicou cloro, virou orgânico clorado. E aí nós tivemos a soja transgênica em 1980. De lá Hum. para cá, a gente vem tendo todo esse trabalho aí, né, dessas mutações genéticas, né, e demais. Vou mostrar aqui para você, ó. Volta a imagem para nós lá, né? A fonte, né, que a gente tem estava ali, você pode observar. Então, ó, quando a gente pega o lixo agrícola, né, hoje os agrotóxicos, inseticidas, pesticidas, eles são aplicados dessa forma aí, tá? Eu vou colocar um vídeo aqui para que a gente possa observar. Vamos ver se dá para nós aplicar ele aí. Vamos ver aqui. Esse aí é o vídeo? Esse é Pode o pôr vídeo. na tela geral, Dan, por favor. Tá. Então, nesse vídeo que a gente acompanha aqui, ele é um vídeo bem preocupante, porque não Hum. é um único lugar, né? Nós estamos falando disso a nível mundial, né? Você não aplica só por avião, né? Vai por drone e tudo. Então, o cuidado é que hoje a gente não vive mais sem isso, tá? Não tem como. Então, ó, você observa aí que não é pouca, né, a aplicação, e são em vários lugares, né? Ainda tem lugar que aplicam com a mão ali, né, as bombinhas, né? É. Mas a gente não está falando de um cidadão aplicando uma bombinha. Nós estamos falando de um país inteiro que é obrigatório a ter esse uso, porque senão nós não vamos ter soja, trigo, milho, né? Tá? Nada. Mas assim, vamos voltar para o slide aí, coloca o slide para nós. Ó. Então, aqui está o nosso terreno, né? A parte superior da terra e a parte superior de água. A água é maior do que a terra, né? Uhum. Então a gente pega tudo ali, tá, gente? Ó, tudo nesse design aí, nesse desenho que a gente fez, a gente pega a parte de fossa séptica, esgoto, né? Nós, na realidade, nós temos mais água do que terra. E Uhum. essa água ela tem menos de 1% hoje, né, potável para o consumo humano, né? Então, Uhum. vamos mudar aqui, ó. Olha só, se você pegar ali, ó, um poço, né, uma fossa séptica,
olha o que acontece embaixo do lençol freático, isso está indo lá para baixo, né? E muitas pessoas dizem assim, não, minha água ela é filtrada pela terra, nem tudo, porque a terra, por exemplo, se pegar uma árvore, Cicron, a árvore ela vai quase o mesmo tamanho dela para cima, ela vai para baixo. Quando você corta uma árvore, tudo que está lá embaixo vai apodrecer e vai ficar vasos abertos, né? Você pega um tatu ou um bicho que vive na parte de baixo, ele fura até chegar no nível da água aqui, ó, para que ele possa tomar água lá embaixo no poço. Tem vezes você vai num poço ali, tem um buraco lá, né? Quem que fez o buraco, né? Então os tatu eles conseguem chegar até o nível. E quando chove, essa água passa por esses buracos e vai chegar aí nos seus poços, lençóis freáticos e demais, né? Então, todo cuidado, né, ainda é preocupante, tá? Então, ó, eu vou mostrar uma outra imagem aqui, que é a parte do lixo industrial, né? Olha como tá aí, né? E a gente pega tudo, né? Nós pega navio, né? Nós pega os aterros sanitários, que está aqui, ó, para quem... É super legal que eu vou te deixar uma dica, né, aqui, Cicron, para que os pais, né, eu sei que é ruim, o cheiro não é bom, né, mas se você puder pegar seus filhos e levar num aterro sanitário da tua cidade para você entender o tamanho do problema que nós vivemos hoje e quem sabe essa próxima geração a gente venha com alguns engenheiros ambientais aí, inclusive estou fazendo agora, né, uma pós-graduação em engenharia química ambiental, para que a gente possa entender um pouquinho desse procedimento que ocorre no país hoje e poder achar soluções, né, aplicáveis para que isso não chegue na água de consumo. Está aí para que você possa entender. O problema é que a gente não pega uma empresa pequenininha, né? Nós pega indústrias siderúrgicas, né? E demais que o cuidado está aí, né? Se estuda muito pouco, se mostra muito pouco, né? E o estudo que são feitos, eles são por trás de cortina, não são abertos como nós estamos colocando hoje aqui, agora aqui, né, na frente de todo na mundo. frente de todo mundo, né? Então os problemas eles são graves, as indústrias elas estão próximas aos rios, represas, manancial e aí, né, a degradação do terreno biológico lá ele é maior, né? E isso vai refletir aqui em nós, né? Dentro das nossas casas, né? Então, ó, exatamente, que aí estão os tóxicos, né? Que a gente não vê e eles são liberados nos rios, represas e manancial. Aqui está um pouquinho dos metais pesados e dos lixos industriais, né? Todos os resíduos gerados por indústrias, né? Que podem incluir ali, né? Metais pesados como o mercúrio, o chumbo, o cádmio, né? Produtos químicos tóxicos como solventes, ácidos, óleos, tintas, plásticos, microplásticos, resíduos, né? Orgânicos, farmacêuticos, que são os farmacos, fluentes de alta carga de matéria orgânicas, né, e patogênicos. Esses resíduos, né, são tratados correntemente, acabam indo aí, né, para os lençóis freáticos, rios, represas e manancial, né? Então, água poluída, né, a neurotoxicidade, a inflamação e as doenças degenerativas que nós estamos tendo hoje, né? São muitas doenças e muitas vezes a gente não imagina que está vindo pela água de consumo, né? Então, as águas purificadas são super bacana, mas elas não devolvem os minerais essenciais que a água precisaria ter, né? Então, a gente vai fazer alguns testes aí para a gente poder mostrar para você entender um pouquinho que assim o tratamento ele é básico. Então, o que é básico? Eles não aplicam os minerais essenciais que a água deveria ter, né? Que são cálcio, magnésio, potássio, selênio, vanádio, silício, iodo, zinco, zeólita, turmalina, serafim, marfim, os minerais essenciais eles só limpam a água. Eles limpam a água e te devolvem. Mantém ela sem vir com esses patógenos, por exemplo, toxoplasma. Só que acontece que grande parte do processo de intoxicação da água, quando de patógenos, por exemplo, cândida, vem depois da entrega da água. Depois da entrega da água. Porque, por exemplo, você pega hoje muito terreno aí que está sendo arrumado, ruas que são, né? E geralmente o cano de água ele está ligado à rede de esgoto. Quando estoura um, estoura o outro, né? E isso não acontece uma vez, acontece praticamente milhões de vezes a nível nacional, né? Então, a água que a gente é tratada, coletada, a gente não vai buscar lá na rede, ela é distribuída e essa distribuição aí o risco é gigantesco, né? Então, para uma pessoa que vai comprar um filtro de água, quais são os principais pontos de atenção que ela deve tomar, que ela tem que observar? Tá, primeiro é o selo do Inmetro.
Se o aparelho não tem selo do Inmetro, não tem por que você fazer o investimento, né? Segundo, é entender o selo do Inmetro, é ir lá e ler, né? Então, por exemplo, tem que ir lá neutralizar cloro, né? Livre cloro, certo? Partículas, tem a classificação A, B, C e D, né? A não passa nada de partícula, mas também, se você não tem uma pressão de água boa, não vai passar água, né? A água vai ficar pingando lá para você. Então, essa é uma classificação A, Tá. né? Ele tira partícula, certo? Não passa partícula. Eu ainda entendo que a partícula não é tão problema. Você pode pegar aí uma classificação B, D, que vai passar água, pode de repente vir uma água turva e a água sair do outro lado turva, mas ela tem que ter a eficiência bacteriológica aprovada pelo Inmetro. Então, 100%. 100%, né? Então, aí eu estou eliminando bactérias através de um processo bacteriológico, Tá. ok? Então, esses são os 3 primeiros passos para você comprar um bom purificador de água, né? Tá. Então, tem purificador de água aí no materiais de construção, tem purificador de água vendido a nível nacional. Não que e o público do Antes do Médico vai comprar no Before the Doctor. É. Aliás, você já sabe qual que é o maior ecossistema de saúde integrativa? O Before the Doctor nasceu para atender você que tem consciência sobre o que é a limpeza do terreno biológico. E é claro que a gente tem os melhores filtros de água do Brasil e do mundo, porque o Brasil é a potência de água do mundo. E aqui nós somos saúde, nós somos o berço da cura do mundo. Você sabia disso? O Before the Doctor está preparado para te receber e você vai ligar agora 11 5199 2501 ou acessar o nosso site www.antesdomedico.com e lá você vai conhecer tudo sobre o nosso ecossistema e conhecer também sobre as garrafas, que nós vamos começar uma apresentação e mostrar agora como é que funciona. Mas Sim. antes de começar, você trouxe mais material para a gente para falar que, claro, que a gente tem esses 3 passos mínimos, Sim. que é o cloro, isso é o mínimo, né, que uma É o água. mínimo. Agora, já que eu estou tomando água, eu já vou aproveitar se ela tira PFAs, Sim. se ela tira trialometanos, se ela tira amônia, Isso. se ela tira metais, se ela é uma água com boa condutividade. Então, agora a gente vai entrar num aspecto realmente de ser só uma água mínima para você Sim. tomar um banho e não se contaminar, e de uma água de realmente uma água que cura. Isso. Ó, então aqui, ó, eu trouxe para mostrar para vocês, ó, isso aqui, tudo que está aqui é PFA, ó. Cada itemzinho desse que não dá para a gente buscar bem, mas se puder trazer a câmera para nós Eu aí, vou, quem né? quiser entrar em contato para Pode pegar receber o esse material, material, isso. é só entrar em contato Vai- com o 5199-2501 no 11, que a gente distribui esse material, tá bom? Ó, Do então Before the são Doctor tem- PFAs, PFOA, PFOS, PFOSF, tá? E aqui a gente tem perfurobutano, perfurobutanoato, são vários itens, não vou nem dizer tudo aqui, né? Isso daí vai ser para quem é químico igual você que vai Isso, querer. exatamente. Ó, a gente está fazendo um estudo agora aí, 280 páginas sobre hidrogênio molecular. A gente está fazendo um estudo aqui, né, que é pela FENAUP, né, que é aqui de São Paulo. A gente está fazendo um estudo muito importante aqui sobre o metal de cádmio, chumbo, mercúrio, né, e as propriedades desse material, que ele pode causar de dano ao seu corpo. Então, a gente vai mostrar algumas coisas aqui agora. E hoje a garrafa que foi desenvolvida, ela retira esses PFOAs, o cádmio, o chumbo, o mercúrio? Total. Tem laudo? Temos um laudo aqui. Esse laudo ele é de 63 páginas, é um trabalho científico. Então, aqui você vai pegar todo um conteúdo bacteriológico, bactericida, né? Inclusive elimina toxoplasma, né? O parasita. Aliás, eu quero aproveitar, quando você for procurar uma garrafa, um produto para filtrar a sua água, verifica se ele tem esses laudos, tá bom? É Isso. importante você observar, porque aqui, Vamos cada mostrar aqui. laudo a gente manda também para você no Before the Doctor, tá? Quando vocês entrarem em Isso. contato. Então, cada esfera, ela tem um laudo específico. Isso. Além disso, ela tem um laudo para toxoplasma e candida albicans. Isso, então, exatamente. tira metais. O que ela tira? Legionela. Então, por exemplo, se nós pegarmos esse material que a gente vai explicar aqui, porque hoje existe muita garrafa, mas as garrafas, maioria aqui no Brasil, é para hidrogênio molecular, só. Então, mas aí, Claudinei, eu coloco algo dentro da garrafa e tiro o cloro, né? Então, a gente está falando de 2 ou 3 ferramentas só. Nós desenvolvimos aqui, né, são 20 minerais essenciais em que eu vou mostrar e a gente vai falar um pouquinho desse projeto que se iniciou lá em 2020, na pandemia, né? E esse trabalho científico aqui não é apenas uma certificação, não.
Porque, por exemplo, peguei uma certificação que é do Japão, que é da China, que é dos Estados Unidos. Nós estamos falando de trabalho científico, laboratorial. Passar água lá, pegar as bactérias, fungos, germes, patoses, viroses, né? 600 bactérias em menos de 1 minuto é eliminada por uma esfera que nós desenvolvimos. Né? Então, quando a gente fala de trabalho científico, e isso está ali no BTD, né? Inclusive eu vi um purificador lá com ozônio, maravilhoso, tá? Se você quer comprar um bom purificador, venha para o BTD ali e veja, porque lá tem um aparelho com gás ozônio, um átomo a mais de oxigênio no H2O. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. Então, vamos lá. Quero falar sobre isso daqui, ó, que é o composto que vai dentro da garrafa. Esses minerais aqui nós vamos mostrar. Aqui dentro nós temos diversos tipos de microesferas. Isso. Eu tenho uma branca maior, uma branca menor, uma cinza maior, uma cinza menor, uma prata, uma vermelha. O que esse pool de esferas faz na água da garrafa? Então, aí são 7 esferas com 20 minerais essenciais que a água precisaria ter, né? Tá. Então, por exemplo, se a gente pegar uma água aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos fazer um teste? Vamos, Já vamos. quer fazer? Vamos, eu quero. Vou pedir para deixar. Você quer ficar em pé? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Fica melhor para nós podermos aqui avaliar. Então, ó, para você entender, a gente produziu aqui os minerais, Cicron, a água das correntes glaciais do Himalaia. O que tem naquela água é o que está aqui dentro, com alguns componentes a mais, porque aqui nós temos uma água que não é uma água com metal pesado, lá a água é potável mesmo, né? Mas como você comprova que essa água é a água das geleiras lá? Então vamos lá, a gente pegou a água, fez uma análise. Pode ficar aqui para você ficar de frente para o nosso. A gente pegou a água de lá, fez uma análise e a gente viu todos os minerais essenciais que a água tinha. Né? Então, são 7 países que hoje têm essa água, né, proveniente total potável. E a gente produziu isso natural aqui, ó, com 7 esferas. Então, Pode vamos lá. vir aqui por trás. Então, vamos lá, vamos mostrar aqui para você. Então, para quem está em casa assistindo a gente, aqui nós pegamos uma água da torneira, tá? É uma água de teste. E agora a gente vai mostrar para o pessoal como é que funciona. Tá. E você pode fazer aí na sua casa, tá? É lógico que os testes que a gente trouxe aqui, ó, tá? Eu vou mostrar para você. O branquinho aqui, Cicron, chama-se ortotoledina. Então, qualquer casa de piscina você acha, não é caro, é algo barato e você pode fazer o teste aí na sua casa, porque aqui não é um teste escondido, aqui é um teste para que você entenda. Nós vamos mostrar também o azul de bromotimol. Esse você não compra em qualquer lugar, mas você compra o vermelho de bromotimol, que é o teste de barrilha que também você acha na casa de piscina. Aqui... E para que serve esse? Esse é para você medir teste de pH. E o ortotolidina serve para quê? Teste químico, para você ver cloro e reação química. E metais também? E metais também. Então eu vejo cloro... mas cloro é não, cloro é um metal, não. Cloro é químico, é diferente de ele, metal, né? Mas se tiver mercúrio na água, ele vai aparecer. Se tiver alumínio na água, ele aparece? Aparece na hora, porque é amarelo, né? Cloro é clorídrico, amarelo. Então, é o que nós vamos mostrar aqui para você também. Tá. E a gente vai também fazer aqui, ó, um teste com povedine, que é iodo. Que é iodo, né? Que na realidade são um sistema oxidativo, tá? E é o que a gente traz para dentro do terreno biológico. Então a gente vai conseguir mostrar isso aqui também. Tá, são tanto os nossos radicais livres quanto... Isso. Ok. Exato. Então, ó, nós vamos pegar uma garrafa aqui para fazer tudo ao vivo, Vai abrir ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores aqui, né? Vocês estão vendo aí? Olha que maravilha. Ali a gente já está com a câmera aproximada, já batemos o que você precisar. Põe aqui. Tá abrindo. Põe na geral que ele tá abrindo pra gente, da Brigada. Ó, põe aqui. Aqui é uma garrafa novinha que já vamos abrir para mostrar para vocês. Vou deixar aqui. Ó, põe lá. Então mostra para quem tá em casa como é que a gente faz, Nath? Consegue focar aqui, por favor? Ele vai abrir e montar uma garrafa. Do zero aqui. Do zero. Até para você que futuramente venha fazer a aquisição, né? Deixa eu pôr aqui para não ter um acidente, ó. Então nós vamos abrir o saquinho. Ele já vem com a quantidade exata de mineral. Pode girar, né? joga aqui, Dan, por ó, favor. Lá, ó, aqui, ó. A gente vai colocar todo o mineral aqui. Jogou, tá? peraí que ele vai jogar. Aqui. Ótimo. Vamos Colocou o colocar. mineral aqui dentro. Soltou aqui, ó. Tá? Ele vai parar. E aí é só fechar, ó. Sem segredo, ó. Aí fechou, tá pronto. É só eu colocar a água aqui dentro e é o que nós vamos fazer agora, ó. Então nós vamos pegar uma água aqui que foi coletada da rede, tá? Ó. Vamos coletar aqui. Nós vamos... Não vai dar para encher total, mas já deu meio aqui. E aí, ó, você colocou eu quero água... perguntar, porque quanto tempo tira o cloro? Em 1 segundo.
Um segundo. Um segundo. Então, você chacoalhou aqui, ó, acabou, não tem mais cloro, tá? E a gente vai mostrar. Vamos fazer Então, o teste. Vamos deixá-la do ladinho aqui. Tá. Nós vamos pegar a primeira água e eu vou colocar aqui. Deixa eu tirar a tabela de pH, porque nós vamos usar depois. Tá. Então, aqui nós vamos fazer um teste para ver o cloro, tá? Reação química, ó. Então, Pegou puxa lá. Pegou a água, vai misturar ali dentro. Vamos colocar aqui em cima. Isso é o básico, aqui, né? Ó. Sim. Ah, tá. Então, ó, a gente vai pingar aqui algumas gotas, ó. Olha lá, ó. Já amarelou, tá? Deixa eu deixar aqui o fundo. Isso aí, ó. Ele amarelou. Isso aqui, na Esse realidade... aqui embaixo ele fica melhor. Isso, olha lá, ó. Tá melhor aqui embaixo. Melhor, cloro. Então, agora, eu vou pegar uma outra água também, ó, Cicron. A gente vai fazer aqui, ó. E eu vou colocar essa água aqui. E eu vou colocar a minha mão aqui dentro, ó. Olha isso aqui, ó. Vamos ali, colocar naquela aqui. câmera. Aqui, ó. Mais pra cá. Vamos chacoalhar um pouquinho Isso. aqui. Bem. Isso aí é o banho, né? É o banho nosso, Esse é o banho. né? Tá tomando banho lá com a aqui, água ó. do chuveiro, bem Isso, quentinha, com os poros bem isso. abertos. Pronto, ó. E agora a gente vai pingar o produto novamente aqui, ó. Olha lá, ó. Então, aí já não amarelou mais. Então, a minha pele absorveu totalmente o cloro, Não tem tá, cloro, gente. Olha Olha lá, aqui. ó. Ele já fez a mudança. Pra gente Joga na entender, geral, Dan, por favor. Pra gente entender que aqui tem a composição clorídrica, eu vou colocar água aqui em cima de novo, ó. Olha lá, ó. O produto químico estava lá, tá? Então, não foi o produto químico que eu coloquei, Olha só, tá? Geraldo. Olha isso aqui, gente. Vocês estão vendo? Foi Ele absorvido. foi absorvido na mão. Isso. O produto químico estava lá, que faz a reação. Ó, nós estamos aqui no estúdio e eu vi que o estúdio tem um purificador de água, mas não vou falar marca. Eu vou pedir para pegar aqui uma água lá do purificador, pode ser? Alguém pega Do para nós? purificador, pega, entra Isso. aqui. Faz Enquanto isso, favor. eu vou pedir para a Nath melhorar a nossa câmera aqui, a geral, para dar um foco maior para a gente na geral, Nath, nessa aqui, quando o Dan joga. Isso. E aí, qual é o poder antioxidante da água? Bom, então, olha só. A gente colocou a água aqui, ó, que Ali vocês naquela. viram, né? Isso. Aqui, ó. Vocês Aí. viram aqui? Uhum. A gente colocou a água daqui. E agora, eu vou pegar a primeira água aqui, ó, e a gente vai quelar o mercúrio. Tá. Com a água que já tinha mercúrio. Então, ó, nós vamos colocar aqui, vamos deixar aqui por alguns segundos, ó, e você vai observar que o mercúrio ele quelou, tá lá. Me empresta para mim, por favor. Olha lá, ó. E agora aqui, ó, uma água de um purificador, tá, gente? Ó, só para você observar aqui, ó, tá? Nós não vamos dizer a marca aí, tá? E nós vamos colocar ela aqui, ó. Tá lá, ó. Esse é o poder antioxidante da água que muitos filtros não fazem. Não faz. Então, por exemplo, você tem um filtro de água normal, só que você toma um banho. Então, o banho é exatamente quando você coloca uma água de qualidade, ele vai ajudar a reduzir essas toxinas. Toda. Aqui tá a prova, gente. Tá aqui, ó. Na hora que nós colocamos a água da Aqua aqui dentro, ela limpou. Agora, uma água tradicional, de um filtro tradicional, continua. Vamos pegar um pouquinho dessa aqui, ó. Eu quero fazer um teste aqui. Vamos pegar um outro copo aqui para nós diminuirmos essa água. Vamos trocar aqui, ó. Aí. Meio a meio. Tá. Só porque eu vou deixar aqui para nós fazer um outro teste. E eu vou aplicar aqui, ó, para você entender, um Povedine, tá? Que aí é um iodo, ó. Então, nós vamos aplicar aqui o iodo. Tá. E o iodo seria como se fosse... Um radical livre. Livre, tá. Um radical livre, ó. Então, ó, a gente vai aplicar água aqui em cima de novo, ó, para você observar que ele não consegue quelar o radical livre. Tá aqui. Tá ótimo. Aí, tá? Bate, agora... Dá o foco aqui para mim, Dan, por favor. A gente vai chacoalhar a garrafa, ó. Rapal mineral e nanopartícula, tá aqui, ó. A gente vai fazer o nanopartícula e agora nós vamos então aqui, ó, quelar o radical livre, ó. Gente, olha que lindo! Tá aí, ó. Quelamos o mineral, tá? Então, com esses minerais que são o cálcio, o magnésio, o potássio, o selênio, o vanádio, o silício, o iodo, o zinco, são 20 minerais na atual, zeólita, turmalina, serafim, marfim, é um conteúdo completo de um mix de mineral que você vai... Não é suplementação, gente, ó. A gente não está aplicando aqui suplementação. Para você que suplementa lá no BTD, continua suplementando. Aqui é o que a água precisaria ter. Então, nós vamos quelar o metal que lá está, todo aquele tratamento químico, todos esses metais químicos que estão presentes com esta água, né? E a gente vai, então, ter todo um procedimento aqui. Então, olha só.
E a pessoa que compra uma garrafa dessa, aí como é que é? Ela troca a cada quanto tempo? Então, ó, aqui a gente tem o mix de mineral e a gente fez todos os testes Cicron, que é para 1.000 litros d'água. Tá. Então, para um ano. Então, eu tenho 80 quilos, então 0,03 vezes 80 dá 2,4 litros, né? Vezes 365 dias, eu consumiria em torno de 880 litros de água. Tem vezes eu tomo 4 garrafas, 5 garrafas, 6 garrafas. Então, troca uma vez por ano, troca o mix de mineral, que você vai encontrar aí no BTD, tá? Ótimo. Muito legal, tá? Ótimo. Então, agora, nós vamos fazer, ó, vocês viram aqui, ó, tinha água amarela, eu apliquei o restinho que estava aqui dentro e a gente já quelou o metal, tá? Então, agora nós vamos ter que tirar essa água porque eu quero fazer um teste alcalino, né? Então, teste de pH De aqui, pH, ó. ótimo. Nós não temos um recipiente aí para coletar água, um baldinho, né? Para coletar? Nós colocar essa água aqui para nós usar os copos, né? Mas vamos fazer um teste de pH, que é um teste de oxigênio, tá, gente? Então, ó, água da rede, nós vamos colocar aqui, ó, azul de bromotimol, tá? Para você observar. Então, ó, aqui nós vamos aplicar. Olha aí que legal, ó. Então, a água hoje aqui, ó, a água ela tá alcalina, ó. Então, eles aplicaram aqui a cal virgem, ó, tá? E essa água, ela já tem lá seus procedimentos, né? Pode trazer para nós aqui? Vamos colocar essa água aqui para não... Aí, ó. Aqui. Pode deixar aí no chão mesmo, não tem problema. Ó, vamos colocar aqui. Ótimo. Muito obrigado, ó. Então, ó, em alguns pontos, Cicron, aqui a água saiu alcalina, tá? Que é uma água de rede, mas nem sempre a água está alcalina, tá? Tem vezes você vai pegar uma água de rede, ela tá ácida. Já peguei vários casos. Exatamente. E aí, nesse caso, a gente pode ter um problema, por quê? Tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas vou tomar água alcalina, né? Lá o ácido clorídrico é 2,5 e tal. Gente, olha só, a água alcalina nada mais, nada menos que é cálcio, magnésio e potássio, que eleva a oxigenação e a parte de hidratação 7 vezes mais rápido que uma água comum. Então, garantindo aí, então, uma hidratação profunda. E é isso que a Aqua vem, né, trazer hoje para você, além de todos esses procedimentos. Então, o que a garrafinha vai proporcionar, além de todos os minerais, os 23 minerais? Então, bom, a gente vai ter uma hidratação profunda através do infravermelho longo, que ela quebra o cluster, que vai vir lá agrupado, né? Uma molécula de água, ela vem agrupada. Então, esse infravermelho ele vai quebrar e ele vai abrir o deságno, H2O, 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 6 moléculas. Ela vai ficar mais leve. Ela vai ter o vanádio aqui dentro, que ela mata a fome oculta e acelera o sistema hídrico. Você vai tomar mais água, comer menos. Então, super legal. Você vai ter a eficiência bacteriológica, microbiológica, bacteriostática e bactericida. Então, é um processo completo dentro de um projeto de 500 ml. Você pode levar para onde você quiser, colocar no teu carro. Já tem ali o suporte certinho para você colocar na tua bicicleta, né? Para quem faz aí as suas pedaladas aí. Bem legal, tá aqui, né? Então, um projeto único a nível nacional. Sobre dureza e condutividade. Ela vem com a parte, por exemplo, pH alcalino, ela vem com tensão superficial negativa, ela vem com a condutividade negativa, ORP de 200 a 600, né? ORP negativo, então ela é antioxidante, tá? Ela vai vir com hidrogênio molecular de 1.200 a 1.700 partículas por ppb, sem usar eletricidade. Então, você vai colocar água, chacoalhar e ela vai liberar o hidrogênio molecular, que hoje trata mais de 250 doenças sozinho, tá? Então, bem tranquilas. Eu trouxe o Claudinei aqui para o programa para mostrar para vocês os benefícios da garrafa, porque como eu abri o programa falando, não tem como a gente falar em limpeza do terreno biológico se não tiver água de qualidade. Então, eu fico muito feliz de poder mostrar esse grande propósito, você e sua família têm desenvolvido ao redor do Brasil, e eu espero muito que através desse programa as pessoas criem mais consciência. Sim, inclusive aqui nós vamos sair do plástico, né? Para quem ainda tem aí a tendência a utilizar as garrafinhas plásticas, nós vamos sair do microplástico, nanoplástico, que acaba entrando no terreno biológico e não sai, né? Você também vai sair, por exemplo, a gente pega a garrafinha plástica, coloca dentro do carro, e aí bate o sol, e o sol ele libera ali, né, os xenoestrógenos, tá? Então, que é
um hormônio o que feminino. nós falamos. Exatamente. Que está na realidade, desde da caixa d'água. Desde a caixa d'água. Então, aqui é uma garrafa de vidro, tá? Ah, mas e se quebrar? Troca só o vidro, tá? Mas ela tem uma resistência bem legal e você pode levar na tua caminhada, na tua academia, no teu trabalho, como nós estamos utilizando aqui hoje, né? Você pode estar em qualquer local, no seu voo, tá? Não tem risco de você levar, só não pode levar na hora de você embarcar no seu voo, tanto ele nacional e internacional, com água dentro. Então, ela tem que ir vazia. Aí lá dentro do voo, não pegue a água do avião, gente, por favor. Né? Pegue lá os copinhos de água mineral, reabasteça aqui. Não, minha próxima pergunta. Para as pessoas que só tomam água mineral, qual que é hoje o maior prejuízo para essa pessoa que só toma água mineral? Água mineral de garrafa, então, vamos de lá. garrafão. Primeiro que não é mineral, né, Cicron? A água não é mineral, né? A água, ela é coletada e ela é aplicada ali, né? Todos os minerais, e eles são um processo químico, não é um processo natural. Não. Tá? Então, a gente vai ter lá fósforo, potássio, cálcio, estrôncio, que é um perigo gigantesco, né? Vai ter o fluoreto. Estrôncio, né? só o nome já parece só que é o nome perigoso. já é perigoso. Mas, assim, na tabela periódica, o estrôncio ele também é bom. Mas aqui nós estamos falando de um processo químico, né? Então, quando você pega uma água mineral, você pode estar desenvolvendo um problema renal, um problema no fígado, né? Que vai causar uma intoxicação no fígado, e aí os problemas vão vir, né? Então, a água mineral, gente, vamos colocar, não vou dizer para você comprar uma lá ou outra aqui, né? Que é necessário, né? Mas não é para você fazer um consumo diário, depende, né? Que se você tiver a garrafinha, daí você só vai pegar a água mineral e pôr dentro. Aí você resolve o problema. Porque, olha só, os galões, eles deviam ser de vidro, não plástico. Né? E aí eu vejo pessoas que compram os galões aí, o galão ele tem vida útil, mas tem pessoas que não viu isso ainda, tá? O galão fica na casa dele lá por muitos meses. E aquele gosto de água, que parece que é o gosto de plástico, porque pegou o sol. Cianoestrógenos, bisfenol, né? Que são tudo material altamente tóxico e é químico. É os PFAs, tá? Que a gente está falando aqui. E aí, gente, você consegue justificar, por exemplo, por que a tua filha menstruou mais cedo? Por que às vezes o teu filho pode estar criando peito ou tendo cintura aqui, tendo quadril de menina. Então são diversos. Por que tem alto índice de perda de cabelo, doenças autoimunes por causa da quantidade de xenoestrógenos dentro da água que você e a água vai para comida, vai para tudo. Tudo. Incrível. Então, Claudinei, mensagem final para o público que está nos assistindo sobre o seu trabalho, sobre o que você desenvolve, sobre o futuro da água no Brasil. A gente, ali, ó, naquela câmera. Vamos lá, olha, pessoal, eu queria que você cuidasse muito, porque a responsabilidade é sua, é minha, né, para que a gente possa ter aí, né, uma gestão melhor em casa, uma qualidade de vida melhor. Você investe R$1 na água, você economiza R$4 na saúde. Olha, lindo! Quero agradecer a sua participação, você ter ficado com a gente nesse programa que é o que eu falei, teve início para começar, não tem para terminar, porque o conteúdo é maravilhoso. Sim. Claudinei, obrigada por você ter vindo Gratidão. aqui. Um beijo para todo mundo da Mafra em Santa Catarina. Beijo para sua esposa maravilhosa, Obrigado. Porque atrás de um grande homem sempre tem uma mulher linda, forte, poderosa, uma queen. Beijo à minha família. Beijo para toda a equipe. E, ó, te espero toda sexta-feira às 15 horas ao vivo aqui no Antes do Médico. Cheiro grande! O começo e o fim, co-criando sonhos, tudo está em mim. Evoluir, crescer.